Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é um assunto instigante: o Espírito Santo e a pressão social. Manda, Senhor, teu Espírito edifica minha vida, Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Comecemos com algumas perguntas importantes. A sociedade nos impulsiona a buscar a Deus ou impulsiona a buscar dinheiro ou outras coisas? Os exemplos que procuramos seguir são dos ricos e famosos ou são das pessoas simples e normais? Nós ouvimos a todos independente do status ou damos credibilidade apenas àqueles que têm um status financeiro estabelecido? Somos instruídos a buscar o reino de Deus primeiramente ou nós somos instruídos a ter um sucesso financeiro primeiro? Essa eu gostaria muito de ler o seu comentário. Quanta influência o mundo faz em nós, os cristãos? Ajuda a gente ou atrapalha a gente na busca do cristianismo? Trago aqui para nossa reflexão uma frase de São João Paulo II que nos diz: em muitos casos, os fatores sociais, em vez de favorecerem o desenvolvimento e a expansão do espírito humano, acabam por arrancá-lo a genuína verdade do seu ser e da sua vida. Meu irmão, você há de concordar comigo que nós somos bombardeados, seja pela internet, seja pelas conversas, seja pelo dia a dia, por coisas que muitas vezes não nos remete à verdade, não nos remete a Deus. Quantas vezes no jantar que você participou da última vez, Deus foi mencionado ali? Alguma leitura bíblica, algum pensamento de algum santo foi discutido, foi ali, vamos dizer, destrinchado numa conversa, num diálogo? Poucas vezes, não é verdade? Quantas vezes você ligou a sua TV e na Netflix ali, a opção mais vista foi a opção de vida de santos? Ou de algum ensinamento sobre a verdade, sobre a Bíblia? Não, as opções muitas vezes vão na contramão daquilo que o Evangelho prega. Nós somos bombardeados por filmes que pregam exatamente o contrário daquilo que a Bíblia quer nos ensinar, não é verdade? Assim, nós vamos percebendo que o desenvolvimento do espírito humano, segundo aquilo que a igreja quer nos ensinar, muitas vezes passa longe da mente e do conhecimento das pessoas comuns, quiçá das pessoas cristãs. Quantas pessoas dominam muito bem o assunto mundano, dominam muito bem aquilo que está sendo dito e reverberado pela internet, pelos filmes, mas pouco conhece profundamente sobre aquilo que a Bíblia está ensinando. Me recordo quando o Papa Francisco visitou o México e lá na sua homilia ali naquele país, ele disse as condições de vida que muitos dos mexicanos, principalmente os jovens, estavam vivendo, condições precárias onde favorecia a vida no crime, a vida na prostituição. E Papa Francisco convidava a igreja, convidava os cristãos a perceberem o modo de vida como era propagado ali. Também você pode se questionar o modo de vida em que a sua igreja, em que a sua casa, em que a sociedade onde você vive está vivendo. Será que o jeito que nós estamos tocando a vida, o jeito com que a cultura ali é propagada, favorece o desenvolvimento do espírito humano? Será que muitas vezes as condições de vida em que vivemos propiciam uma ação do Espírito Santo a iluminar a nossa mente, a iluminar o nosso coração com a verdade? Muitas vezes as condições em que vivemos, mesmo dentro da igreja, nem é feito uma oração, nem é cantada uma canção. Nós precisamos nos converter disso, e era exatamente sobre isso que Papa Francisco estava dizendo no México. As condições de vida, o jeito com que a gente vive, os lugares onde nós frequentamos, precisa também passar por uma conversão. Por isso, a começar por sua família, a começar por você mesmo, eu também preciso começar comigo mesmo. Precisamos entender e converter os ambientes aonde nós vamos e estamos frequentando. Senão, esse ambiente, senão esse lugar onde a gente vai, ele vai sucumbir à vida no Espírito Santo. Eu lembrei de um amigo meu que cantava muito bem.
Nossa, foi lá do ano 2000. E ali ele foi cantando, desenvolvendo, entrou num grupo. Depois ele entrou num grupo lá do centro da cidade. Meu Deus, quando eu vi ele cantando, como ele já estava bem desenvolvido, né? Passou os anos, eu casei, tive filhos e reencontrei ele. E perguntei, e aí, cara, tu continua cantando na igreja? Ele, não, Ronaldo, eu parei, eu cansei de ver brigas, de ver ciúmes lá dentro da igreja. E a gente tenta de um jeito, tenta de outro, e percebi que não estava me fazendo bem mais. A gente perde irmãos preciosos, porque a gente não ainda vive conforme vivia os discípulos de Jesus após Pentecostes. É preciso que o Espírito Santo converta o nosso coração. Há também uma boa convivência fraterna. Vou até deixar um vídeo aqui para você, o Espírito Santo e a ação comunitária. O Espírito Santo, quando ele tem espaço aberto em nosso coração, quando ele tem um espaço aberto na sociedade onde vivemos, na igreja onde a gente frequenta, é muito provável, irmão, que o nosso espírito humano se desenvolva. É muito provável que o espírito da convivência fraterna também se desenvolva. Por isso, São João Paulo II vem nos dizer assim: quando os homens descobrem, sob a ação do Espírito Santo, esta dimensão divina do seu ser e da sua vida, quer como pessoas, quer como comunidades, estão em condições de libertar-se dos diversos determinismos que resultam principalmente nas bases materialistas do pensamento e da sua prática. Eu gostaria muito que você olhasse esse vídeo que eu vou deixar aqui para você. O Espírito Santo se opõe ao materialismo, porque, irmãos, o materialismo, ele opõe radicalmente a ação do Espírito Santo em nossa vida. E aqui São João Paulo II está dizendo a nós que precisamos alargar os caminhos em sociedade, em comunidade, principalmente pessoalmente, aonde o Espírito Santo tem uma voz predominante na nossa vida, e não os hábitos da sociedade, e não as ideias da sociedade. Por exemplo, eu tenho um carro que desde 2012 estou com ele. Já está indo 2023, eu gosto do meu carro, tenho vontade de trocar? Tenho, mas não assim tão urgente. Eu tenho outras prioridades na minha vida. Mas quantas pessoas que pensam assim, não, de 3 em 3 anos tem que trocar o carro, porque senão desvaloriza. Então a gente vai percebendo que o materialismo determina as decisões das pessoas. E enquanto cristãos, será que esse é o caminho? Será que o Espírito Santo não pode fazer com que o nosso coração tenha uma predileção pelaquilo que o reino de Deus pede a nós, e não aquilo que o mundo está querendo de nós, que é o nosso consumismo, que é o nosso materialismo, que é o nosso prazer imediato? Vale a pena a gente levantar essas questões de forma íntima, de forma familiar e de forma na convivência fraterna na comunidade. Vamos finalizar aqui com uma oração? Senhor, que eu seja sempre guiado pelo mesmo Espírito Santo que, de modo admirável, foi derramado nos apóstolos, para que acolha com alegria o mandamento supremo do teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.